Você sabia que existe algo que o narcisista teme profundamente, mas quase ninguém percebe? Não é confronto, não é discussão, é quando você simplesmente para de reagir. Quando você ignora um narcisista, algo muito profundo começa a acontecer. E hoje nós vamos falar sobre isso. Eu sou Luciane Pereira, psicóloga clínica, e hoje nós vamos conversar sobre aquele momento que você percebe que está sendo manipulado, manipulada por um narcisista. Sabe aquele momento que você se dá conta de que isso não é normal? Algo estranho está acontecendo nesse relacionamento? Lembrando que esse relacionamento pode ser nível de relacionamento a dois, relacionamento no ambiente de trabalho, relacionamento na família. Eu quero passar para você hoje quatro dicas de reação de um narcisista, para que você consiga compreender a dimensão desse relacionamento, parar de alimentar essa pessoa que tem feito tanto mal para você e ao mesmo tempo proteger a sua saúde emocional. Porque conviver com uma pessoa narcisista pode ser emocionalmente exaustivo, muito exaustivo. Muitas vezes você tenta dialogar, conversar, pedir respeito, se justificar, mas nada parece funcionar. E sabe por que isso acontece? Porque o narcisista não se alimenta de amor, não se alimenta de respeito. Ele se alimenta de reações, ele se alimenta de atenção e de controle emocional. E quando essa fonte começa a desaparecer, o comportamento dele muda completamente, porque ele acaba perdendo a fonte de alimento emocional. Existe um conceito muito conhecido na psicologia chamado de suprimento narcísico. E o que é isso? O que seria o suprimento narcísico? É a necessidade constante que o narcisista tem de receber atenção, validação e controle sobre as outras pessoas. Ele precisa sempre ser admirado, sempre ele tem uma reação emocional, age com drama e tem uma dependência emocional. E toda vez que você discute, se justifica ou tenta se defender, você ainda está participando desse jogo emocional. Mas quando você para de reagir, algo começa a se quebrar. Vamos falar agora sobre as reações que o narcisista tem diante desse seu silêncio, diante dessa sua forma de ignorar o que ele está fazendo com você. A primeira reação é intensificar a manipulação. Quando o narcisista percebe que está perdendo o controle da situação, ele intensifica, ou seja, ele aumenta as tentativas de manipulação através de provocações, críticas, ironias, nas tentativas de te desestabilizar, porque ele está tentando recuperar o controle que tinha sobre você, o controle emocional que ele tinha. Lembra que ele é um controlador? A segunda reação dele é tentar provocar em você uma reação. Muitas vezes o narcisista cria situações para provocar conflitos. Isso é muito comum. Por exemplo, ele pode fazer acusações injustas, inversão de culpa, comentários que ferem profundamente as suas emoções. Porque qualquer tentativa que você tenha em reagir sobre isso, você acaba alimentando o controle que ele tem sobre você. Aquele controle, ele ainda se alimenta. Qualquer reação que você tiver, nesse momento ele ainda pega essa energia, ele pega toda a sua forma de defesa e se alimenta dela. Olha que delicado, na verdade, tudo isso. Nós vamos agora falar então da terceira reação do narcisista,
que é a desvalorização. Se o narcisista percebe que você já não reage como antes, ele pode passar a te desvalorizar ainda mais. Por exemplo, agir com indiferença, desprezo, afastamento. Mas isso não significa que ele deixou de se importar. Na verdade, significa que ele está tentando recuperar o poder que ele tinha sobre você. E se ele já tentou de tudo e você conseguiu se manter calmo, ignorou, se protegeu, não se deixou levar pelas provocações, ele vai buscar por novos caminhos, mesmo porque ele não suporta viver sem o suprimento para a manutenção do seu próprio ego. E aí é quando ele parte para a quarta reação, onde ele vai buscar uma nova fonte para suprir o seu ego, suprir a sua necessidade narcísica. Vamos aprofundar sobre isso. Quando o narcisista percebeu que perdeu o controle emocional sobre você, sobre alguém, muitas vezes, na maioria das vezes, ele passa a procurar outra pessoa. Ele passa a procurar alguém que ofereça essa validação. Lembrando que isso acontece nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos de amizades, nos relacionamentos familiares, em ambiente de trabalho, porque em todos os lugares existem pessoas com esse perfil, com esse transtorno. Mas eu gostaria de falar com você e que você prestasse muita atenção nesse momento. É muito importante que você se lembre disso ao longo da sua vida. Nunca se esqueça do que eu vou falar agora para você. Ignorar um narcisista não é um jogo de manipulação. Na verdade, é um processo de preservação emocional. É quando você deixa de reagir ao caos emocional que ele causa, que ele causou em você. Porque a todo momento ele está procurando causar esse caos. Ele cria, do nada ele cria caos. Este momento para você, este momento para quem está atento, está procurando ignorar tudo isso e não se deixar levar pelo jogo de manipulação que o narcisista faz, é quando a pessoa passa a sair desse ciclo de manipulação. Esse é um momento muito especial, mesmo porque pessoas que convivem com narcisistas são pessoas sensíveis, empáticas e que acreditam no diálogo. Mas o narcisista não quer diálogo, ele quer controle. E quando você consegue compreender isso, começa a recuperar algo muito importante: sua liberdade emocional. Ignorar um narcisista não significa ser frio, ser cruel, significa parar de alimentar um ciclo que machuca você. É quando você começa a colocar limites emocionais. E eu gostaria de recapitular com você as 4 reações que nós falamos hoje aqui nesse vídeo do narcisista. A primeira, intensificar a manipulação. A segunda, ele tenta provocar a sua reação. A terceira, ele vai usar de desvalorização. E quando ele vê que nenhuma dessas alternativas estão funcionando, ele vai partir para a quarta reação, que é buscar uma nova fonte de suprimento. Suprimento narcísico. Se esse vídeo trouxe clareza para você, compartilhe com alguém que talvez esteja vivendo um relacionamento semelhante a esse, com uma pessoa narcisista. Muitas pessoas sofrem em silêncio, sem entender o que está acontecendo. E se você já viveu uma situação semelhante a essa, deixa aqui nos comentários.
a sua reflexão. Lembre-se que seu relato, a forma que você se coloca aqui nos comentários pode ajudar muitas pessoas. Bom, gente, então hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha sido relevante para você, tenha agregado algum valor para você. Eu te aguardo no próximo vídeo. Deus te abençoe. Beijos no coração. Até mais.